tarde a todo mundo que está nos assistindo aí pelas redes sociais do Conselho Nacional de Justiça. Nós vamos dar início à quarta mesa do workshop de lançamento da Rede Nacional de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional, agora numa atividade de modalidade híbrida, que reúne representantes das redes existentes nos 6 estados, aqui localmente no Conselho Nacional de Justiça em Brasília, junto com outras representações, mas que também é disseminado para todo o país por meio do canal do Conselho Nacional de Justiça no YouTube. Essa quarta mesa ela se volta à apresentação de 2 produtos de conhecimento desenvolvidos no âmbito do Programa Fazendo Justiça, que é uma parceria do Conselho Nacional de Justiça com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e apoio da Secretaria Nacional de Políticas Penais. E, nesse momento, a gente vai fazer uma mesa de lançamento do Caderno 4 de Gestão dos Escritórios Sociais. É um caderno, então, que traz uma nova metodologia de trabalho para as equipes dos escritórios sociais e que tem como finalidade desenvolver conhecimentos e ferramentas para enfrentamento ao estigma das pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares. Esse caderno foi desenvolvido por meio de uma consultoria especializada. A gente teve a oportunidade de fazer trabalho de campo, entrevistas, diálogos com diversos atores envolvidos na política de atenção às pessoas egressas, e ele vem, então, se somar aos 3 cadernos anteriores que apresentam, na sequência, a metodologia de mobilização de pessoas pré-egressas, a metodologia de singularização do atendimento e a metodologia de gestão dos escritórios sociais e mobilização de redes. Então, agora a gente soma a esses 3 cadernos, um novo caderno que, a partir desse momento, já está disponível na página do Programa Fazendo Justiça, dentro do site do Conselho Nacional de Justiça. Para fazer a apresentação desse caderno, então, a gente tem a presença da Laura Boeira, que foi responsável pelo seu desenvolvimento. A Laura é psicóloga, doutoranda em Psicologia Social pela PUC do Rio Grande do Sul, diretora executiva do Instituto Veredas, uma organização não governamental dedicada à tradução de conhecimento para políticas públicas. Laura, obrigado pela sua presença, obrigado pela disponibilidade. A Laura fala, acredito que de Porto Alegre, e vai, então, apresentar para a gente esse caderno, para todo mundo que está aqui presencialmente, mas também que acompanha, então, pelas redes sociais. Laura, está contigo a palavra. Muito obrigado. Parei muito rapidamente uns slides, só para a gente poder se alinhar aqui em relação ao trabalho que foi feito. Deixa eu compartilhar com vocês rapidamente aqui a apresentação. Pronto, vejo que vocês enxergam aí na tela e o pessoal do YouTube também vai poder enxergar. Então, um prazer estar aqui com vocês, lançando esse importante caderno. E queria contar, para a gente começar, um pouco do percurso que foi feito para construir esse caderno. Porque realmente é um percurso de um somatório de ações que nós fomos empreendendo para chegar até ele. Então, lá em 2019, o eixo 3 do programa se reuniu com algumas instituições, como a Fiocruz Brasília, a Escola Nacional de Administração Pública e o Instituto Veredas, para pactuar com foco nos escritórios sociais e em algumas unidades da federação que foram nossas informantes, um levantamento de principais desafios e de atores-chave nos contextos estaduais de ações para pessoas egressas do sistema prisional. Porque, a despeito de sabermos que os desafios são muitos, a gente gostaria de conduzir um processo bem colaborativo de priorização, e essas UFs, o Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Piauí e Paraíba, foram nossas informantes, desde atores do judiciário até pessoas egressas, suas famílias, organizações de sociedade civil, pesquisadores e pesquisadoras que trabalham produzindo ciência a respeito do tema de pessoas egressas, nos ajudaram a fazer um levantamento remoto. Então, preencheram um formulário relacionado aos principais desafios desde os seus contextos, e deste levantamento nós fizemos uma priorização que, graças à participação massiva de pessoas egressas e suas famílias, evidenciou o tema do estigma contra as pessoas egressas como um dos temas prioritários. E aí, em 2020 ainda, nós realizamos o estudo para essa publicação, que é uma síntese de evidências também disponível no site do Programa Fazendo Justiça,
que buscava basicamente responder quais são as intervenções que funcionam para a gente enfrentar o estigma contra pessoas egressas do sistema prisional e as suas famílias nos diferentes territórios do Brasil. E aí fizemos esse trabalho bem próximos também com o Distrito Federal, Minas Gerais e Piauí, que nos ajudaram mediando entrevistas, mediando o levantamento de documentos e boas práticas, para a gente conseguir consolidar essa primeira publicação. Então, em 2020, tendo essa publicação em mãos, nós começamos o processo de divulgação da síntese de evidências, e aí ficou muito nítida a demanda por um caderno de metodologias que pudesse ajudar a formar as pessoas dos escritórios sociais nessas intervenções que funcionam e mesmo no entendimento mais aprofundado do tema de estigma. E foi isso que fizemos entre 21 e 22, chegando agora no lançamento, com muita alegria, do caderno de metodologia. E aí, um ponto que eu achei interessante trazer aqui para vocês é muitos conteúdos do caderno que eu vou passar rapidamente, mas esse eu gostaria de me aprofundar um pouquinho, que é justamente as diferentes experiências de estigma que as pessoas egressas e as suas famílias vivenciam. E como é importante para os escritórios sociais e para as redes que acompanham essas pessoas, suas famílias, entenderem que o estigma se manifesta de diferentes formas. Uma das formas que o estigma se manifesta, que é talvez a primeira que a gente pensa, é a discriminação experimentada, quando a pessoa realmente pode ser excluída ou por meio de legislação, ou por recusa de atendimento, ou por recusa ou violação de direitos básicos. Então, essa discriminação ela é muito cotidiana e ela é fácil de identificar, não tão fácil de combater, porque ela é uma discriminação sistêmica dessas pessoas e que se soma não só à condição de pessoas egressas, como a questões raciais, a questões de gênero, a questões de classe social, que vão contribuir para que a discriminação seja experimentada em diferentes níveis. A mesma coisa é o estigma experimentado, e isso surgiu muito nas entrevistas que a gente fez com as pessoas egressas e suas famílias, relacionada a um estigma comunitário, relacionado a fofocas, comentários maldosos, afastamento social, quebra de vínculos. E essa vivência, ela é uma que a gente pontua muito no caderno para que seja acompanhada de uma forma sistemática e enfrentada de uma forma comunitária. Além disso, a gente tem o estigma percebido, que é quando essas dimensões de discriminação e de estigma também são mais nitidamente tomadas consciências, tanto pela pessoa quanto pelas pessoas ao seu redor. Então, algumas vezes as famílias nomeavam o quanto doía nelas perceber que seus familiares do egresso do sistema prisional estavam sendo alvos de chacota e que às vezes a própria pessoa não percebia, mas elas escutavam nas vendas, nos serviços, percebiam que elas tinham sido afastadas de serviço de saúde ou de assistência social por causa dessa condição de ser pessoa egressa, enfim. E isso também acontece quando a pessoa não diretamente escuta um comentário sobre si, mas escuta um comentário generalizável em relação ao seu grupo. Então, escuta na TV, por exemplo, alguém produzindo discriminação em relação às pessoas egressas. E isso gera também uma forma de estigma que é o estigma antecipado, que é quando a pessoa, por antecipar que vai viver uma situação de estigma, se afasta ou tenta criar artifícios para que ninguém saiba sobre a sua condição de ser pessoa egressa. Então, isso faz com que muitas vezes as pessoas se afastem dos serviços da rede intersetorial com receio de serem estigmatizadas nessas vivências. E isso também pode produzir um estigma internalizado, que é quando a própria pessoa começa a se ver a partir de sentimentos sociais negativos e começa a justificar para si própria ser desvalorizada num meio social. E isso é uma vivência que a gente também identificou muito nas nossas entrevistas com as pessoas familiares e com as pessoas egressas. Por fim, mas não menos importante, porque identificamos, nomeamos, né, o estigma contra pessoas egressas e suas famílias na síntese, justamente porque as famílias também falaram muito das suas vivências pessoais. O estigma secundário ou associativo, ele é uma experiência que, junto a um grupo de pessoas que está sofrendo estigma, tem os seus entes queridos, e mesmo entre profissionais que atendem pessoas egressas do sistema prisional, essas pessoas serem estigmatizadas por conviverem, por atenderem, por acompanharem, o que pode fazer também um afastamento das pessoas dessa rede
por medo de sofrerem estigma. Então, todas essas formas de estigma nós tentamos abordar e no caderno tentamos trazer algumas das ações que compreendemos serem efetivas para enfrentá-las. Mas é para mostrar que realmente não é um tema simples e que a gente precisa de vários recursos adaptados a cada contexto local, conscientes das diferentes formas de estigma que uma pessoa pode experimentar, não só por ser egressa, mas por seus marcadores sociais, de raça, de gênero, de classe. Tudo isso entra para dentro da produção do nosso caderno. Então, em termos de tópicos que o caderno aborda muito rapidamente, né, nós falamos não só das relações familiares, sociais, e como o estigma impacta elas, mas também como impacta a relação da pessoa com a sua rede intersetorial, de mobilidade, de direito à cidade, de acesso à documentação, de moradia, de saúde, educação, trabalho e renda, e de como, muitas vezes, a vinculação ao crime é uma das formas de ter uma menor vivência de estigma saindo do sistema prisional. Além disso, nós falamos de como abordar essa questão, desde a importância do protagonismo da pessoa egressa e também das suas redes, como de um plano individual de saída, então voltado às pessoas pré-egressas, mas ao processo de mobilização e análise das redes sociais e construção de um projeto singular integrado que vai caber nos atendimentos individuais, nos escritórios sociais, nos trabalhos em grupos, nas atividades culturais, nas atividades de formação, qualificação e inserção no trabalho, e por fim também se estender às famílias dessas pessoas. Então, todas essas abordagens são descritas com ferramentas específicas que podem ser utilizadas de forma a seguir essa pessoa e as suas redes ao longo do processo de se tornar egressa. E aí nós descrevemos algumas intervenções efetivas que podem ser feitas nas diferentes interfaces com instituições locais. Primeiro, como sempre, a gente traz com muita força o quanto os marcadores de gênero, raça, capital social e território se somam à condição de pessoa egressa e precisam ser considerados em qualquer intervenção para que ela seja efetiva. Depois nós falamos de como diferentes órgãos podem empreender ações em conjunto com o escritório social para efetivamente enfrentar o estigma contra as pessoas egressas e sua família. E, por fim, nós oferecemos também algumas ferramentas de monitoramento e avaliação das ações de enfrentamento do estigma para garantir que esse processo possa ser seguido adequadamente. Finalizando aqui minha apresentação, eu trago só um aperitivo do conteúdo do caderno, que é o nosso apêndice 1, que é o checklist para abordagem do estigma contra pessoas egressas, onde nós trazemos cada uma das ações que avaliamos a partir dessa revisão de documentos, de boas práticas, de entrevistas com diferentes atores da rede judiciária, do sistema prisional, entrevista com as próprias pessoas egressas e as suas famílias, um checklist de abordagens diversas que são efetivas e que podem apoiar essa transição com qualidade e uma consideração dos diferentes tipos de estigma que evidenciamos ali no início. Então, são atividades como o mapeamento dos equipamentos do território que podem ser parceiros, então como que a gente pode vincular essa pessoa à assistência social, ao Sistema Único de Saúde, à rede socioassistencial do seu contexto local para fortalecer o enfrentamento, a articulação da equipe para viabilizar uma ou mais das intervenções efetivas de enfrentamento ao estigma, seja no próprio escritório social, seja nas parcerias intersetoriais, a formação de facilitadores e facilitadoras dessas intervenções, inclusive pares das pessoas egressas e familiares, a análise das redes sociais da pessoa egressa e de sua família para garantir que esses vínculos não sejam reprodutores das formas de estigma que identificamos, o próprio atendimento individual, como mencionamos, o encaminhamento da pessoa egressa para um plano de atendimento pactuado com a rede intersetorial, rodadas de feedback, de devolutiva, para que a pessoa possa contar como foi essa participação e se em algum espaço que ela circulou no plano individual de atendimento dela, ela sofreu alguma vivência de estigma para poder termos uma ação estratégica também junto a profissionais e a pessoas desses pontos de rede para que não reproduzam esse estigma. A articulação da equipe para viabilizar uma ou mais das intervenções efetivas de enfrentamento ao estigma, seja no próprio escritório social, seja nas parcerias intersetoriais, a formação de facilitadores e facilitadoras dessas intervenções, inclusive pares das pessoas egressas e familiares, a análise das redes sociais da pessoa egressa e de sua família para garantir que esses vínculos não sejam reprodutores das formas de estigma que identificamos, o próprio atendimento individual, como mencionamos, o encaminhamento da pessoa egressa para um plano de atendimento pactuado com a rede intersetorial, rodadas de feedback, de devolutiva, para que a pessoa possa contar como foi essa participação e se em algum espaço que ela circulou no plano individual de atendimento dela, ela sofreu alguma vivência de estigma para poder termos uma ação estratégica também junto a profissionais e a pessoas desses pontos de rede para que não reproduzam esse estigma.
O monitoramento periódico, então, das atividades e, muito importante, especialmente porque estamos falando das redes, né, de atenção às pessoas egressas, as reuniões ou assembleias com essas parcerias intersetoriais para avaliar e replanejar sistematicamente como o estigma está sendo abordado nos territórios e garantir capacitação e garantir mecanismos efetivos de monitoramento para que nenhum ponto da rede de atenção seja reprodutor de estigma. Então, muito rapidamente, esse é o nosso caderno de metodologias. Estamos super felizes desse processo contínuo de ir somando conhecimentos de diferentes regiões aqui do país para informar a construção do nosso caderno, ter informado intervenções pelas melhores evidências disponíveis, então uma parceria muito legal com pesquisadores e pesquisadoras da área, e muito animados também em poder ter esse caderno informando as ações da sociedade civil, que muitas vezes é quem acolhe e fornece essa primeira escuta, esse primeiro cuidado também junto com os escritórios sociais no território, para garantir que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam respeitadas e não sofram um aprofundamento das violações que muitas vezes elas já viveram no sistema prisional. Então, vou parar o meu compartilhamento. Fico à disposição depois caso alguém tenha dúvidas e animada para conhecer os outros produtos de conhecimento do eixo. Obrigado, Laura. Obrigado primeiro pela apresentação sucinta, mas ao mesmo tempo bastante abrangente do conteúdo do que é esse caderno, né? Eu queria só chamar a atenção, a ideia não é ficar discutindo o caderno aqui, mas chamar a atenção para alguns aspectos. Primeiro, a gente sempre diz que as 3 metodologias que estão descritas nos cadernos 1, 2 e 3 são aquelas que estruturam o funcionamento do escritório social. Mas desde o desenvolvimento daqueles cadernos, a gente foi sentindo a necessidade de aprofundar conhecimento em algumas questões específicas que vêm compor essas 3 metodologias, né? Então, falar sobre a questão do estigma foi algo que, como a Laura descreveu, a gente encontrou ao fazer uma síntese de evidências e mostrou a relevância desse tema, inclusive para que ele seja incorporado nas demais metodologias. Então, eu queria também enaltecer e reconhecer o trabalho muito competente que a Laura fez de conseguir cruzar a temática do estigma e trazer sugestões muito objetivas de como lidar com esse tema, mas o tempo todo relacionando esse tema e o enfrentamento ao estigma com as metodologias que estruturam o escritório social. E aí a gente dá um salto de qualidade, porque a gente, além de falar da identificação, do reconhecimento das demandas que são apresentadas individualmente, né, pelas pessoas que são atendidas nos escritórios sociais, a gente consegue cruzar isso com dados mais amplos de esferas de sociabilidade mesmo, entendendo como é que o estigma atravessa o indivíduo, mas não é uma questão individual, é uma questão coletiva, comunitária e social, né? E aí isso permite avançar na execução das metodologias. E aí, quando a Laura traz, ao final, um checklist de como fazer esse trabalho, eu acho que a gente tem ferramentas muito práticas para o trabalho que deve ser desenvolvido, então, pelas equipes nos escritórios sociais. Já estou recebendo diversas mensagens aqui, Laura, do pessoal de equipe de escritório social que está acompanhando, já curiosas, pessoas curiosas com o caderno, então reforço, ele já está disponível aí na página do Programa Fazendo Justiça, no site do CNJ. Quem está assistindo também essa mesa pelo YouTube, é importante assinar a lista de presença que está aparecendo aí na tela, para que a gente também saiba das pessoas que assistiram, né, para que a gente possa também entender o alcance dessa atividade. Bom, não adianta nada a gente identificar demandas, a gente compreender como é que enfrenta o estigma, se a gente também não tiver um bom mapeamento, né, da rede que deve atender essas pessoas, e se a gente não souber como dialogar com essa rede a partir daquilo que o nosso próprio arranjo normativo jurídico prevê. E aí vem a importância, então, desse segundo produto que a gente lança hoje, que é a cartilha de direitos das pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional. Uma cartilha que a gente fez, né, por meio de uma outra consultoria, que também fez uma pesquisa bastante aprofundada em toda a legislação, né, no que diz respeito ao conjunto de direitos que devem ser garantidos para as pessoas presas e egressas. Para apresentar essa cartilha, a gente vai contar com a participação de 2 pessoas. Inicialmente, a Paula Jardim,
que foi consultora responsável pelo conteúdo dessa cartilha. Paula é psicóloga e mestre em Memória Social pela Unirio, e dentre inúmeras e vastas, longas experiências no campo da justiça criminal, a Paula atuou como consultora do PNUD CNJ em diversas frentes do programa Fazendo Justiça, e diversas iniciativas, projetos voltados para a modernização da gestão penal, e também foi coordenadora estadual do programa Fazendo Justiça no Rio de Janeiro. Na sequência, a gente vai ter a participação do Cristiano Silva de Oliveira. Ele é graduado em História pela UNESA. O Cristiano é membro cofundador do coletivo Eu Sou Eu, a Ferrugem, que reúne pessoas egressas do sistema prisional do Rio de Janeiro. E o Cristiano, com todo o seu talento, trouxe uma inovação para essa nossa cartilha, que são as ilustrações que a apresentam e compõem o seu conteúdo. Então, Paulo, eu deixo contigo, na sequência, Cristiano. Obrigado pela presença de vocês dois. Sim, obrigada, Felipe. Todos me escutam? Sim, ok. Então, boa tarde a todas e todos. Quem está nos ouvindo aí presencialmente, quem está online também. Gostaria de agradecer, né, ao CNJ, ao PNUD, a oportunidade de poder contribuir, né, construir e contribuir com esse material. Ao programa Fazendo Justiça, especialmente ao Eixo 3, né, ao Felipe, Sandra, Poliana, Natália, Juliana, Melina, todo mundo que esteve junto aí apoiando o desenvolvimento desse material. E de modo muito afetuoso, agradecer o Cristiano, fundador do Eu Sou Eu, a Eliene, que é membro do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, também a Patrícia Oliveira, que é da Frente Estadual do Rio de Janeiro, que são pessoas que também me ajudaram, né, ao longo desse processo, o desenvolvimento desse trabalho, e mandar um abraço especial aí para Mariana Leiras também. Bom, o desenvolvimento desse trabalho, né, como o Felipe falou, ele se deu a partir de um levantamento de várias, de uma legislação, né, o que está no campo legal, nacional e internacional, que é do qual o Brasil é signatário, né, então a gente fez um levantamento aí da Constituição Federal, foi o primeiro documento que eu li e considerei para fazer as demais considerações no campo legal em relação à pessoa privada de liberdade e à pessoa egressa prisional. Aí, junto disso, vieram outras legislações, né, lei de execução penal, as regras de Nelson Mandela, as regras de Bangkok, enfim, dentre outras, não vou fazer uma lista exaustiva, tratados de direitos humanos, convenções internacionais e nacionais de direitos humanos, e também as considerações, né, que a gente foi escutando, então, das próprias pessoas que vivenciaram o cárcere e de seus familiares para construir esse trabalho. Eu gostaria de fazer uma apresentação para não ficar muito assim, eu já estou no virtual, né, então eu vou contar aí com o recurso de uma apresentação mais visual para que vocês entendam um pouco de como foi construído esse trabalho, como que ele se estruturou, né, quais são seus objetivos. Então, vou aqui compartilhar. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Janela. Tela cheia? É isso? É melhor você compartilhar a tela e aparece ali janela, Paula. Que aí você clica vocês no estão arquivo. vendo? Está na introdução. Está na introdução. Isso. Espera aí. Tá. Está no início? Está no início. Está aqui. Sou eu que estou compartilhando. A Sandra que está compartilhando. Então a gente compartilha daqui, Sandra? Paula. Fica mais fácil. Então tá. Então deixa eu sair daqui, interromper. Beleza.
Mas é porque eu não estou vendo, então eu não sei o que a Sandra está compartilhando. Como é que eu faço para ver? Eu acho que você estava compartilhando, Paula, porque a gente estava então vendo. Vou voltar, ok. Então vou voltar aqui. Não é aqui. Peraí. Então tá. Beleza. Agora foi? Foi. Só coloca em modo de apresentação, por favor. Que tá pequeno. Dá para enxergar, mas ainda não está no modo de compartilhamento. Peraí. Ai, meu Deus, eu tenho um problema com essas tecnologias. Agora vai. Agora foi, né? Isso, obrigada. Desculpa, pessoal. Bom, a primeiro ponto importante, né, dessa cartilha, a consultoria ela foi contratada com o objetivo de atualizar, né, uma cartilha de 2012 que o CNJ produziu, que se chama Cartilha da Pessoa Presa, né? Então a gente pegou essa cartilha, deu uma lida, né, e fez um outro trabalho, trazendo novos conteúdos, atualizações normativas, inserindo práticas e discussões recentes. E aí eu gostaria de chamar a atenção para o nome, né? O nome em 2002 era Cartilha da Pessoa Presa. E agora, né, foi elaborada a Cartilha de Direitos, né, das pessoas privadas de liberdade e regressas do sistema prisional. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto importante de ressaltar, porque aqui a gente está falando direito da pessoa privada de liberdade, né? É algo que na sociedade onde a gente vive, especialmente de modo atual, é um avanço bem importante. Bom, a gente também tem algumas premissas, né? Ressaltei 3 delas em relação à elaboração da cartilha. Uma é tentar mexer com essa lógica aí, né, dos modelos estruturais excludentes, né, baseados no racismo, na misoginia, na LGBTQIA+, fobia, na xenofobia, no etarismo, no capacitismo, que constituem essa nossa sociedade, né, e que opera de forma mais contundente ainda do sistema prisional. Então, se uma pessoa negra, uma mulher negra, lésbica, já sofre, né, já é excluída da nossa sociedade, se essa pessoa ainda é egressa do sistema prisional, isso se torna um componente a mais que facilita essa exclusão social. A outra premissa é dissolver essa confusão, né, entre a responsabilização e a punição. As pessoas confundem, né, responsabilizar alguém por um ato que cometeu e punir, fazer sofrer, né, ter a penitência, retirar direitos. Então, isso também a gente trabalha o tempo todo no desenvolvimento da cartilha. E a terceira premissa é alertar para a importância do conhecimento e acesso a direitos para essa população, né, privada de liberdade, egressas, e também trazendo, né, informações específicas para populações específicas, ou seja, mulheres, pessoas migrantes, idosos, etc. Bom, os objetivos dessa cartilha são 2 básicos, né? A informação e a divulgação. Dentro da informação, a gente vai trazer os direitos sociais e seu acesso, né? Incluindo as populações específicas, né? Que muitas vezes são mais vulneráveis aos processos de criminalização e seus efeitos, né? Como eu já falei, mulheres, pessoas com transtornos mentais, com deficiência, indígenas, migrantes, idosos e etc. Também trazemos informações sobre os processos de execução penal, né, como que funciona a execução penal na prática, trazendo também os deveres legais, e há um outro objetivo que seria a divulgação, né, de políticas públicas e iniciativa de participação social,
como o Programa Nacional de Fomento à Leitura, o Programa Nacional de Trabalho no âmbito, né, do sistema prisional, a PNAT, a PNASP, os escritórios sociais, as RAESPs, os mecanismos e comitês de prevenção e combate à tortura, a rede de desencarcera e etc. Como que essa cartilha ela foi construída, né? Primeiro com um diálogo, né? Com o programa Fazendo Justiça, como eu já falei, com pessoas afetadas pelo cárcere, né? Tanto as pessoas egressas quanto familiares. Temos numa ênfase, né, na explicação sobre os direitos, né? Apostando na informação como uma potente ferramenta para o exercício da cidadania. Abordamos as pessoas privadas de liberdade e egressas como sujeito de direitos, trazemos temáticas diversas, mas não tem como abordá-las de forma exaustiva, né, por ser uma cartilha, de maneira a proporcionar informação aliada à compreensão. Também incluímos trechos de leis e normativas com o intuito de informar sobre a origem desses direitos, né, e trazer esse amparo aí na sustentação legal, permitindo também a consulta das fontes. E afirmamos os direitos como direitos e não como benefícios ou regalias, como muitas vezes nós observamos no cotidiano, né? Inclusive, muitas vezes, na linguagem do Poder Judiciário, né? Então, o que a gente traz aqui é o benefício, e não o direito, e não o benefício. Temos também uma bibliografia extensa, né? Como eu já coloquei aqui. Em relação aos desafios, né, de construir esse material, foram 2 desafios básicos, mas bem grandes. Primeiro, dosar aí essa quantidade e a qualidade, né, das informações. O que a gente coloca na cartilha, como a gente coloca, tentando não ficar muito extenso, muito complexo, mas ao mesmo tempo não ficar muito pobre de conteúdo, né? Manter algum nível de profundidade em relação aos temas abordados. Também a opção por trazer legislação, né? Embora a gente saiba que muitas pessoas privadas de liberdade, egressas e familiares tenham baixa escolarização, a gente não quis deixar de trazer as informações por isso, né? As legislações estão ali descritas de uma forma que é possível compreender, né? Com acesso às fontes, como eu falei anteriormente, e com o objetivo também de trazer maior conhecimento, acúmulo de conhecimento sobre a sua situação, sobre os seus direitos e sobre as possibilidades. Em relação à linguagem também, a gente precisou dosar, né, o que seria uma linguagem acessível ao público, mas que também estivesse dentro dos padrões institucionais do CNJ. Qual que é a estrutura da cartilha? Ela tem 8 partes, né? São 7 partes, na verdade, depois um anexo. Na primeira parte, a gente fala sobre a execução penal e o papel da Defensoria Pública no atendimento às pessoas privadas de liberdade e egressas, também familiares. Na parte 2, a gente traz direitos e cidadania, e dentro dessa estrutura, a gente traz direitos e garantias fundamentais, direito ao voto, direitos sociais, direitos específicos na execução penal, e aí eu vou esmiuçar aqui um pouco. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, trabalhamos as questões da igualdade, integridade, proibição da tortura, intolerância ao racismo, liberdade religiosa e de crença, direito à informação e documentação, todas elas baseadas na Constituição Federal. Então, todo o texto vai fazer alusão à Constituição Federal e às outras normas que eu já falei, mas a nossa Carta Magna, né, está tudo ali. Então, a gente fez questão de ressaltar, trazer essa memória aí da constitucional. Em relação aos direitos sociais, trabalhamos os direitos à saúde, à educação, ao trabalho e inclusão produtiva, à assistência social, à seguridade social e assistência previdenciária, lazer, recreação e esportes.
E em relação aos direitos específicos na execução penal, a lista é bem extensa, mas a gente fez questão também de esmiuçar um pouco, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Direito de defesa e assistência jurídica, individualização da pena, habeas corpus, audiência especial com direção do estabelecimento prisional, assistência material, assistência religiosa, auxílio reclusão, pecúlio, direito de comunicação e contato com o mundo externo, saídas, visita social e visita íntima, tempo proporcional entre trabalho, descanso e lazer, chamamento nominal e uso do nome, progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de pena, detração de pena, atestado de pena a cumprir, revisão criminal, remissão de pena, trabalho e práticas sociais educativas e transferência. Para essa parte, a gente se baseou bastante na Lei de Execução Penal e outras legislações correlatas. Na parte 3, trabalhamos os aspectos de disciplina, sobre falta disciplinar, sanção e regras da monitoração eletrônica e recompensas, que estão dentro da Lei de Execuções Penais. Na parte 4, trabalhamos diversidade e inclusão, é aí que trabalhamos as populações específicas e trouxemos, então, legislações, recomendações para o público, mulheres, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, idosos, povos indígenas e migrantes. Na parte 5, trabalhamos mais especificamente sobre o conceito de pessoas egressas, né? O que é a pessoa egressa, a definição, a política de atenção a pessoas egressas do sistema prisional no âmbito do Poder Judiciário, né? CNJ, o trabalho dos escritórios sociais e os direitos da pessoa egressa quando ganha a liberdade, né? O que fazer após ganhar a liberdade. Na parte 6, trazemos um tópico sobre os familiares e redes de apoio socioafetivos das pessoas privadas de liberdade e egressas, trazendo, então, os direitos das famílias, amigos das pessoas privadas de liberdade e egressas, e o direito ao acesso aos estabelecimentos prisionais, né? A gente sabe que as famílias acabam cumprindo pena, né, junto com as pessoas presas. E na parte 7, o tópico é participação e controle social, onde a gente fala um pouco, né, sobre alguns programas e iniciativas, né, tanto da sociedade civil em relação ao sistema prisional. Então, temos aí as RAESPs, as redes estaduais, a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, as frentes estaduais pelo desencarceramento e conselhos da comunidade, mecanismos e comitês de prevenção e combate à tortura, mecanismo nacional, Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, plataforma Desencarcera, que tem no Rio e em Minas Gerais. E como anexos, a gente traz um modelo de formulário de habeas corpus, um modelo de petição, de livramento condicional, progressão de regime, extinção de punibilidade e indulto, e um modelo de currículo para serem utilizados aí, né, tanto pelos familiares, pelas pessoas privadas de liberdade, pelas pessoas egressas. É isso. Deixa eu retornar aqui. Eu também fico muito feliz que esse material, né, já esteja a ponto de ficar disponível aí, e eu espero que ele possa entrar, né, dentro do sistema prisional, ele possa alcançar as pessoas privadas de liberdade, suas famílias, suas redes sociais, os escritórios, né, e que possa ser, de fato, um material útil, né, que traga de verdade conhecimento, né, apropriação dos próprios direitos pelas pessoas que os utilizarem. É isso. Estou à disposição também para conversar. Obrigada. Obrigado, Paula. Eu vou passar direto para o Cristiano. Obrigado, Cristiano, por estar aqui com a gente. Depois eu faço um comentário também, já encaminhando para o encerramento. Seu áudio está fechado, Cristiano. Agora sim.
Então, saúde a todos e todas. Como é que vai? Tudo bem? É uma satisfação rever a Paula depois de algum tempo sem revê-la. Matando a saudade virtualmente, né? Saúde a Laura também, o Felipe, né? Eu não preparei uma apresentação dos desenhos, porque também foi uma coisa assim que foi assim meio correria e não deu para mim fazer uma apresentação para mostrar cada desenho, comentar sobre cada desenho. Mas as pessoas que vão acessar esse material, acredito que vai ser um material que vai ser utilizado, porque foi pensado com sensibilidade para alcançar, de fato, as pessoas que foram atravessadas diretamente pelo sistema prisional. Quando eu falo diretamente, eu não consigo fazer um recorte da família e da pessoa que está privada de liberdade. E os dois cumprem pena, né, diante de uma situação brutal que o Estado proporciona nessa questão da ruptura da família com a pessoa privada de liberdade, mas, na verdade, os dois cumprem a pena. E aí, quando eu recebi, né, essa informação que poderia participar desse edital e perceber que seria lançado mais uma cartilha, também ficou essa dúvida, porque eu, quanto pessoa egressa, que já cumpri pena, eu também já acessei algumas cartilhas na privação de liberdade e, de fato, não dialogava com uma realidade, né, extremamente torturadora de um sistema penal brasileiro, não dialogava, não conversava com aquela população que estava sendo ali tratorada por aquele sistema, não conseguia ver atrativos para ler aquilo, enquanto familiar também. Muitos não conseguiam ler aquela cartilha devido à linguagem, devido aos termos que eram abordados, né, as pautas que eram abordadas, isso não trazia nenhum tipo de atratividade para essas pessoas lerem e ter acesso a esse material. Então, de fato, os conhecimentos que eram gerados, os conhecimentos que eram compartilhados, eram um compartilhamento de oratório, narrativo, entre familiar e familiar, entre preso e preso, em questões de garantias de direito, ou a questão também da progressão do regime, né, na questão jurídica, a leitura do próprio do processo penal. Isso tudo passava muito pela linguagem que era criada para que tivesse um acesso mais de compreensão entre todos que estavam envolvidos naquela questão. Então, quando eu acessei esse material e comecei a ver as escritas e perceber as escritas, né, tanto feito pela Laura quanto pela Paula Jardim, eu comecei a entender a importância de como o Conselho Nacional de Justiça e a sensibilidade desses profissionais também estavam atentos para essa questão, né, de tentar alcançar essas pessoas com uma linguagem acessível, uma linguagem que dialoguem com essas pessoas num nível de compartilhar conhecimento, mas não de colocar elas numa pauta de réu ou de culpabilidade ou de que não foi feita a coisa certa por esses familiares ou por falta de conhecimento dentro dessa estrutura. Mas muito pelo contrário, de compartilhar conhecimento, né, e dialogar e trazer o conhecimento também desse público-alvo que está dentro desse problema, que está no fronte desse problema. Então foi muito positivo. E aí, quando eu recebo também esse convite de participar dessa construção, foi um desafio para mim, porque eu gosto de desenhar, já tinha compartilhado isso com a Paula, com algumas conhecidas e conhecidos nesse processo todo, mas para mim era um desafio, porque o meu desenho seria um desenho que de fato, ia atravessar, né, de uma forma muito mais crítica, né, devido a alguns desenhos que eu peguei de várias cartilhas, aqueles desenhos românticos, aqueles desenhinhos, sabe, que não tirando o mérito do artista, mas os desenhos que não falavam de fato com aquilo que a gente vivia, o sofrimento que a gente vivia ali dentro. Então, quando eu comecei a fazer a ilustração dessa cartilha, eu comecei a ter uma imersão novamente, vários gatilhos, né, às vezes até se transportar novamente para aquela dor, dentro daquele espaço reduzido entre grades e concretos, entre a multidão que se encontrava preso em cubículos, em galerias. Eu me transportava muitas vezes dali, trazer à memória, né, diversos momentos de dor e de imagens e cenários que eu quis reproduzir nesses desenhos, né? E aí os desenhos se tornaram bastante críticos, falando de fato, com essa dor, conversando com essa dor, com essas cicatrizes, com esses problemas, com as precarizações, com os problemas que se vivenciam todo momento no cotidiano, no fechar, no bater do cadeado, no confere, na alimentação. Isso tudo eu coloquei nas ilustrações, né, para de fato trazer essa percepção e dialogar
com o teor de verdade, né, da coletividade. Não coloquei só uma subjetividade da minha dor, mas eu tentei abraçar uma dor coletiva que a gente compartilhava nas nossas conversas ali durante o cumprimento da pena. Então é isso, os desenhos, acredito que vai contribuir muito com os textos, né? Os desenhos, as ilustrações vão contribuir muito, vão apontar para o texto, para um interesse de ler esses textos, de compreender esses textos a partir do momento que as pessoas vão lidar com esses desenhos e vão trazer também a elas várias reflexões profundas, vão trazer para elas várias memórias profundas. E aí, com isso, essa cartilha também se torna uma ferramenta importantíssima para a gente compartilhar no máximo e desmistificar muitas coisas que acontecem dentro do sistema prisional e fora dele. Então, assim, a participação foi incrível. Eu agradeço também a Conselho Nacional de Justiça, né? E aí, quando tiver outras oportunidades para a gente debater e construir junto, pode contar comigo. E agradeço bastante o apoio da Paula. E assim, eu quero fazer uma referência à Paula. Por que eu faço uma referência à Paula? Porque a Paula, ela é uma companheira logo de início, quando a gente sai do sistema prisional, né? E aí a gente já começa ali a querer incidir politicamente, a gente incidia politicamente, já rogava e clamava e pedia, né, nos vários termos, né, sobre direitos e garantias ainda no intramuros. E aí quando a gente sai com essa sede de estar nesses espaços políticos, de estar nesses lugares para discutir política, né? Então ele é criado nessa conjuntura, né? Nesse contexto de politicamente estar nos espaços de discussão, de construção, elaboração e efetivação e o cumpra-se também das leis que já são existentes. Então a Paula foi uma grande incentivadora, teve um momento que a gente tentou enfraquecer, né? A gente tentou desanimar, mas ela não permitiu devido às várias palavras de ânimo, palavras de reforço coletivo ali, a gente deu continuidade, pegando o primeiro projeto, cumprindo o pena e exercendo direito, e a partir dali, Eu Sou Eu foi ganhando mais volume, mais visibilidade, e aí a gente está hoje aí praticamente com uma visibilidade nacional na discussão sobre política de regresso, privação de liberdade, sistema prisional, sistema de justiça. A gente está empenhado nesse trabalho, empenhado nessa missão também de trazer, de fato, um olhar intramuros com muito mais precisão, com muito mais sensibilidade, para que os demais profissionais consigam também, de fato, alcançar uma visão mais ampla do sistema prisional sem estar maquiado, sem estar com as lacunas que ficam ali entre os meios termos. Então, eu agradeço a Paula por isso, e ela foi uma grande incentivadora também. Quando eu falei de tal, Paula, eu não vou conseguir fazer isso, sabe? Eu não vou conseguir fazer isso, é difícil para mim, então é uma parada muito nova para mim. Você vai conseguir, calma que eu vou te ajudar. E aí começamos a conversar, ela me auxiliou bastante e consegui montar todo um cronograma, consegui montar toda uma estrutura. E aí o Conselho Nacional de Justiça recebeu todas essas informações e aí eu consegui construir passo a passo a cada desenho. Espero que todos possam apreciar os desenhos e a gente junta aí nessa luta antiprisional. Os desenhos aí. Então, esses desenhos aqui, esse desenho foi pensando numa questão da progressão do regime, né? Como é que a gente fica, né, num limbo de coisas entre o cadeado e a chave, né? Essa responsabilidade que fica sobre nós também, nesse cumprimento, como é que isso também pode abrir, mas também pode fechar a qualquer momento. Então, como é que esse caminhar, esse olhar para trás do sistema que impõe sobre nós, está olhando sempre para trás para esse sistema, para não tentar reincidir e voltar para esse sistema. Esse desenho fala muito sobre isso. Tem vários, né? Acho que tem vários desenhos aí, mas eu acho que a cartilha vai falar mais com vocês sobre isso, porque acho que também o tempo não vai ser viável, né, para a gente falar sobre todos os desenhos, mas esse é um dos desenhos que vai estar na cartilha. É bom para dar o gostinho, né, Cristiano? Isso aí, Felipe. Vai querer ver a cartilha toda. Gente, muito obrigado. Eu também estou muito ansioso. Obrigado, Laura, pelo apoio aí. Paula e Cristiano. Eu queria só fazer um comentário já para a gente ir encerrando por conta do nosso tempo também. Eu acho que uma coisa que foi trazida na fala da Paula e do Cristiano foi o desafio linguístico, né, dessa cartilha. E não é um desafio só de fazer com que o direito seja algo compreensível para um grande público e que saia desse mundo hermético
né, que o direito gosta de se colocar. Mas também o desafio de publicar uma cartilha como essa a partir de um programa do Conselho Nacional de Justiça, em que geralmente os produtos de conhecimento dialogam, sobretudo, com o campo da magistratura, né? E aqui a gente está falando de um produto que ele se dirige para as equipes dos escritórios sociais, ele se dirige para a magistratura, mas ele se dirige, sobretudo, para as pessoas que estão privadas de liberdade, seus familiares e as pessoas egressas, né? E aí eu queria destacar também a sensibilidade e a capacidade da Paula de fazer essa tradução, vamos assim dizer, e que foi coroada, então, com as ilustrações do Cristiano, que teve muita competência, muita sensibilidade, inclusive por conta da sua vivência, mas não só por conta disso, também por conta da qualidade técnica, né, do trabalho que ele desenvolve como ilustrador, de fato, criar ilustrações que dialogam muito bem com o texto produzido e um texto, né, como eu disse, que traz o direito para o campo vivido, né, e não para aquele hermetismo que tradicionalmente a gente conhece. Então, é isso, é um produto que também já está disponível na página do Conselho Nacional de Justiça, já pode ser acessado. A perspectiva é que essa cartilha também possa, no futuro, chegar às pessoas em privação de liberdade, para que a gente faça desse produto, de fato, um instrumento para a garantia de direitos das pessoas em privação de liberdade. Para a gente encerrando, mais uma vez agradecendo a Laura, Paula e Cristiano, muito obrigado pelas apresentações, acho que deixam, de fato, né, a vontade de conhecer o material, e recomendo que todo mundo acesse, quem está nos assistindo. Queria destacar que amanhã a gente dá sequência a esse workshop e vamos encerrar o workshop com o lançamento de um terceiro produto de conhecimento, que é o Manual de Implementação da RAESP. A gente está aqui no workshop para fundar a rede nacional, e o primeiro produto dessa rede nacional já surge como um manual apoiado pelo CNJ, Programa Fazendo Justiça, para orientar a criação de novas RAESPs nos estados. Mas antes disso, a gente vai ter, às 11 horas, o lançamento oficial da RENAESP. Então, esse lançamento da RENAESP também vai ser transmitido pelo YouTube, vai ser um ato híbrido em que a gente pretende apresentar a carta de princípios dessa rede nacional e aclamar sua primeira diretoria, para, na sequência, então, fazer o lançamento do manual de implementação da RAESP. Então, por hoje, a gente encerra por aqui, agradecendo a paciência de todo mundo que esteve nos acompanhando e convidando para que siga com a gente amanhã, a partir das 11 horas. Muito obrigado.